Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo. Amém? Amém. Meus amados e minhas amadas, vamos abrir a nossa palavra em Palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 até o 16. Todos acharam? Amém, senhora. Amém. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Meus queridos, minhas queridas, quinta-feira passada nós ouvimos uma palavra aqui sobre a necessidade de buscar sabedoria e discernimento. Foi ministrado em cima do Salmo 19. Aquelas que estiveram aqui lembram dessa palavra. E domingo também, uma palavra que falava sobre a importância da igreja, despertar a igreja para o combate espiritual no qual estamos engajados. E também, em seguida, ficou a pergunta: será que nós estamos prontos para guerrear? Foi em Efésios. Quem estava aqui também lembra. Foi uma palavra que mexeu bastante com o meu coração. E eu fiquei pensando e tenho visto o dom de Deus sendo derramado neste lugar, através da vida dos nossos pastores. E eu preciso dizer a vocês que quando nós honramos o dom de Deus, o dom que Deus derrama sobre o mensageiro de Deus, nós somos abençoados também. E, consequentemente, nós vemos na vida desses mensageiros de Deus um sentimento de humildade e dependência do Senhor cada vez mais profundos. E enquanto nós precisamos e começamos também a buscar um crescente compromisso com o Senhor, é importante que a gente entenda que nós estamos vivendo tempos bem difíceis e que nós precisamos parar e analisar nossas vidas e buscar, pensando, refletindo, colocando diante de Deus como nós estamos sendo como cristãos. Como é que nós estamos sendo como sal e como luz neste mundo tão perdido, tão corrompido, tão desesperadamente aflito e cansado? Como nós estamos sendo? E é importante nós atentarmos que Jesus, neste texto, ele nos compara com algo que era muito sagrado e muito precioso naquela época. Nos tempos bíblicos, o sal era um produto muito, muito precioso devido a essa importância. E muitas vezes ele também era usado como pagamento para os soldados romanos. Jesus, ele nos comparando com o que era mais precioso naquela época, ele nos leva a pensarmos hoje como é que está sendo mesmo o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa forma de pensar. Como temos sido? Talvez eu não esteja encontrando as palavras, mas eu gostaria muito de trazer ao coração de vocês a importância da seriedade, do compromisso que cada um de nós aqui temos em Cristo Jesus. Por isso, quando ele nos compara à luz do mundo, eu pergunto: o que é ser a luz do mundo? Vocês já perceberam que a maioria das coisas ruins, a maioria dos pecados, eles só ocorrem na escuridão? É na escuridão onde os ladrões agem, é na escuridão onde se cometem todas as torpezas. E perceba que ninguém acende uma luz para esconder. A
A luz, ela deve servir para clarear. Assim é a nossa vida. Por isso Jesus, ele descreveu as características dos verdadeiros cristãos como sendo sal e luz. E esta mensagem, ela foi transmitida aos discípulos do Senhor no Sermão da Montanha. E Jesus é que ele está ensinando as coisas do reino e também está ensinando a importância sobre a nossa responsabilidade de evangelizar. Mas não só evangelizar com as palavras. Jesus, ele manda que a gente evangelize através das nossas ações, não é? Com os nossos testemunhos claros, para que todos vejam, para que todos entendam e todos queiram também participar e conhecer o reino de Deus. Dessa forma aqui nós vemos que Jesus, ele também traz para cada um de nós a responsabilidade cristã que deve existir no mundo, não é? Aquilo que somos no Senhor Jesus Cristo deve refletir naquilo que nós fazemos, deve refletir na maneira como nós agimos e como nós vivemos no mundo. É precioso saber que o sal, ele é um micronutriente que contém um mineral de sódio e cloreto, ou seja, o cloreto do sal, o cloreto de sódio, o sal, ele não se deteriora, mas ele pode ser adulterado. E aí ele vai perder todas as suas características, mas ele vai se tornar inútil. Pois aí ele vai deixar realmente de ser o sal. Em outras palavras, o sal puro, ele não perde o seu caráter distinto, mas uma vez que ele é misturado com elementos impuros, ele vai perder toda a sua propriedade. O sal, ele pode até conservar a aparência de sal, mas o seu caráter muitas vezes pode estar adulterado. Assim, são muitos cristãos. Ele pode conservar a aparência de santo, ter aparência de cristão, ter aparência de santo, mas ele foi adulterado em seu caráter, porque ele permitiu coisas impuras adentrar-se dentro de si. A luz, ela representa a claridade, ela representa a luminosidade, ela figuradamente, ela refere-se a Deus, a Jesus, a palavra e aos discípulos de Jesus, não é? Se refere a cada uma de nós neste tempo em que estamos. Tanto o sal como a luz são forças que transformam o ambiente de modo permanente. O sal acrescenta sabor, o sal preserva, mas ele só vai fazer isso se ele estiver puro. E a luz, ela simboliza a pureza, simboliza a revelação divina. Portanto, nós devemos ser faróis para iluminar o caminho de cada um daqueles que está chegando ao corpo de Cristo. Sermos faróis para iluminar aqueles que estão perdidos lá fora. Então, quais são as características do caráter cristão no mundo, como sal da terra e como luz do mundo? A característica do cristão como sal da terra, nós vemos que lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 50, diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como restaurar o seu sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Nós devemos ser útil como sal. Ele tempera a comida, ele provoca a sede, ele realça o sabor. Precisamos ser para o mundo o que o sal é na vida diária. Nós somos responsáveis por colocar gosto na vida das pessoas. Nós precisamos fazer a diferença como cristãos. Nós não podemos deixar de mostrar essa realidade espiritual para as pessoas que nos cercam. Quando comemos alguma coisa salgada, logo vem a sede. Então, o cristão como sal, ele deve criar uma sede espiritual nos outros, porque deve existir uma diferença muito grande entre aqueles que invocam o nome de Jesus daqueles que os desprezam. Em Lucas, no capítulo 14, de 34 a 35, diz que o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurar seu sabor? Não presta nem para o solo, nem mesmo para adubo, joga-se fora.
Então, a eficácia do sal vai depender da sua qualidade. Apenas por ser chamado de sal não é garantia de que vai salgar. Assim também ser chamado de cristão não traz nenhuma influência para o bem do mundo se não for acompanhado de boas obras, se não tiver um caráter resultante de um discípulo de Cristo. E lá em Colossenses a gente vê que diz: a vossa palavra seja sempre em graça, temperada com sal, para que saibais como haver de responder a cada um. Isso fala que a conversa de um cristão, ela deve ser livre de impureza. A nossa conversa deve ser agradável, ela deve ser honesta, ela não deve ser uma conversa tendenciosa, uma conversa hipócrita. Nós precisamos ser transparentes. E aí entra a característica do cristão como a luz no mundo. Jesus, ele também nos chama de luz no mundo. Em João 8,12, ele fala de si mesmo como a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, esse texto nos ensina que Jesus é a fonte da luz e os seus seguidores são o seu reflexo. Não podemos ser verdadeiros cristãos se deixarmos a luz que recebemos de Cristo guardada, sem servir ao nosso irmão e sem ser luz para aqueles que estão cansados e aflitos lá fora. Jesus, ele também não nos chamou para que fiquemos com o que recebemos dele sem servir aos outros. A gente leu aqui que no capítulo 14, cada um de nós é comparado como uma cidade edificada sobre o monte, que está acima de tudo que está ao seu redor e que brilha na escuridão. Aquele cujas vidas exibem os ensinamentos de Cristo e não podem esconder. A luz, ela não tem preconceito. Ela brilha sobre um criminoso como ela brilha sobre uma criança inocente. Porém, a gente não pode esquecer que a luz, ela não se mistura. Mesmo que ela ilumine um monte de lixo ou cenas repugnantes, ela não se contamina na sua missão de iluminar. E no versículo 15 do texto que lemos, diz que ninguém acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então, não era a intenção de Jesus que nós guardássemos os seus ensinamentos para nós mesmos, mas que a gente compartilhasse o que a gente aprende com os outros. E quantas pessoas vivem em perigo, não é, por falta da nossa luz? Quantos vivem na ignorância? Porque não vê em nós um exemplo da fé, da alegria, da participação, da caridade, do amor ao próximo? Até mesmo os nossos filhos muitas vezes ficam perdidos porque não têm em nós o exemplo que nós deveríamos dar. Infelizmente, muitas vezes as nossas luzes estão apagadas embaixo de alguma coisa que impede que ela brilhe. O que é que tem feito a nossa luz? O que é que tem impedido a nossa luz de brilhar? O que é que tem impedido nós de agirmos de forma alegres, tranquilas, transparentes, cientes de que as nossas tribulações, as nossas dificuldades, elas vão passar e que o Senhor está segurando a nossa mão e, como nós cantamos aqui, não vai naufragar, não naufraga aquele que está em Cristo Jesus. Para terminar, eu pergunto a cada uma de vocês: como é que está a nossa vida como discípulos de Cristo? Temos agido como sal da terra? A diferença em nós e o padrão do mundo corrompido em nossa maneira de viver? Ou quando alguém olha para a gente, não vê, não consegue distinguir quem somos, quem estamos representando? Os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos colegas, eles têm sido influenciados por nossa conduta? E os nossos atos e as nossas palavras, que tipo de caráter estão expressando? A nossa participação nesse mundo, ela tem que ser agradável ao paladar e clara o suficiente para iluminar todo o trajeto da nossa vida. Que cada um de nós possamos ser membros vivos da Igreja de Cristo, mas não só ao domingo,
mas a cada dia da semana. Tanto pela luz como pelo sal, o cristão deve ser o que transforma, o que conserva, o que clareia, o que ensina, o que ajuda, o que participa ativamente da vida da comunidade. Eu oro para que Cristo seja visto em nós e que Deus seja glorificado através da nossa vocação cristã, de sermos o sal e a luz do mundo. Que Deus nos abençoe nessa tarde, que o Senhor nos ajude e ministre o nosso coração com essa pequena palavra. Em nome de Jesus. Amém.